Amém. Bom dia, graça e a paz. O meu casamento também, eu fiquei ali, disse que o Júnior bateu meu recorde, né? Porque eu e a Luciane, nós só namoramos 3 meses e casamos. E agora, dia 23 de setembro, faremos 25 anos de casados. Então eu digo também que nosso casamento não é parâmetro, não é para ninguém seguir, namorar 3 meses e casar. E o nosso não foi ouvindo Deus não, foi pela misericórdia dele, né? O Júnior pelo menos foi ouvindo Deus, o meu foi pela misericórdia, irmãos. Mas eu glorifico a Deus pela vida da minha esposa, pela minha família. E minhas filhas, como o pastor disse, a segunda mais nova, agora vai casar também, a outra já está até grávida. Irmãos, e fruto de oração, viu? Eu oro pelas minhas filhas desde que elas eram pequenas, pelos esposos delas, eu oro pela esposa do Pedro Henrique. E é algo que nós precisamos fazer todos os dias. O profético também atinge isso, entra nisso também, irmãos. Estabelecer, decretar até mesmo os esposos e esposas dos nossos filhos. Glória a Deus. Eu quero orar mais uma vez. Baixa a tua cabeça aí, faça como você entender melhor. Doce Espírito de Deus, nós estamos aqui nesse lugar. Nós te glorificamos por aquilo que o Senhor já tem nos entregue desde a quinta-feira. Ó Deus, somos gratos, ó Deus, porque nós temos aprendido cada vez mais, Senhor. E eu sei que já existem anjos nesse lugar. Mas eu quero te pedir, reforça os anjos, papai. Não só anjos guerreiros, mas anjos ministradores da tua parte, que estão ao nosso serviço, Senhor. E que o Senhor mesmo venha, ó Deus, entregar aquilo que é a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quinta-feira Deus me deu uma visão de flechas sendo atiradas. E a palavra dizia que elas seriam como doce na boca de criança. Então eu creio que todas as flechas que já foram atiradas esses dias, não só através de palavras, mas do louvor também, eu creio que nós temos degustado, né? Nós somos o resultado daquilo que nós nos alimentamos, irmãos. E eu glorifico a Deus pela sua vida, pelo esforço de estar aqui todos os dias, vocês que vieram desde o início. E eu sei que Deus tem nos abençoado grandemente. Quinta-feira o pastor Nonato ministrou sobre o caráter, né? Profético tem como base o caráter. Nós somos ungidos para o profético, mas o caráter é que nos faz viver esse profético, nos sustenta no profético. Nós vimos no outro dia o pastor Joanes ministrando sobre princípios de como viver essa vida no profético também. Ontem nós tivemos o pastor Ribinho aqui ministrando que o profético se vive não só na igreja, mas também fora, não só como ministérios da igreja, mas em qualquer outro ministério que Deus te chamou para viver. Então o profético ele está em todos os lugares, irmãos. E eu quero compartilhar algo que Deus colocou na minha vida, no meu coração. Algum tempo atrás, depois que nós fizemos 12 horas de adoração. Então nós fizemos 12 horas de adoração na chácara. E depois daquelas 12 horas eu peguei a palavra e pedi uma palavra para Deus. Eu ia ministrar na igreja e Deus me deu uma palavra. E eu me alegrei porque ontem o texto que foi citado pelo Ribinho é o mesmo que eu vou ministrar, que é o Vale de Ossos Secos, Ezequiel capítulo 37. Eu não vou ler todo, não vou ler na realidade, eu vou só caminhar com você nele. Eu creio que você já conhece um pouco da história, né? Mas quem não conhece, depois você lê em casa, para que a gente possa ter mais tempo. Aleluia? Então foi uma palavra que Deus me deu, e o texto fala de Ezequiel. Ezequiel, irmãos, foi um profeta que vinha de uma linhagem sacerdotal. Então ele era um profeta sacerdote, ou um sacerdote profeta. Quando nós olhamos para a vida dele, você vai encontrar no livro de Ezequiel, capítulo 3, verso 17, Deus dizendo: eu te constituí como sentinela. Quem era o sentinela, irmãos? É aquele que estava alerta, aquele que estava pronto, ou atalaia, como Deus também o designou. Era aquele que tocava o chofar quando a guerra começava, ou algum inimigo vinha, ele avisava as pessoas de que algo estava acontecendo. Então, Ezequiel, Deus diz: eu te constituí como esse sentinela, aquele que vai advertir o povo. Mas no capítulo 37, quando ele começa a narrar o Vale de Ossos Secos, ele diz: eu tive uma visão. E todas as vezes você vai lendo, quando Deus se manifestava a Ezequiel, o texto sempre começa dizendo assim: a mão do Senhor estava sobre ele. É interessante que praticamente todas as vezes, os textos dizem assim, quando Deus trazia uma palavra profética para ele, a mão do Senhor estava sobre ele. E quando eu li isso,
o Espírito de Deus disse comigo: lembra de Moisés. E Deus me levou lá em Êxodo 33, quando Moisés pede para ver a glória de Deus. E Deus disse que nenhum homem poderia ver a glória de Deus. Mas Deus diz: eu te colocarei na fenda da rocha. Colocarei a minha mão sobre ti, a minha mão estará sobre ti. E eu passarei, tu só verás as minhas costas. E nós sabemos que Moisés, irmãos, além de um profeta também, ele foi um intercessor. Foi alguém que, quando o povo se rebelou algumas vezes, chegou a ponto de Deus dizer: Moisés, deixa eu aniquilar esse povo, eu levanto um novo povo para ti. E Moisés disse para Deus: Senhor, não faça isso, né? O que é que as outras nações vão pensar de ti? Tu tirou esse povo do Egito, e agora trouxe esse povo, tem derramado, tem feito milagres no meio desse povo, agora vai aniquilar esse povo. E Moisés disse: Senhor, se tu for fazer isso, risca o meu nome do livro da vida. Irmãos, então essa é uma decisão, foi uma declaração forte demais para alguém dizer. E quando o Espírito de Deus me levou a Moisés, ele disse: eu estou levantando uma nova geração. Eu estou levantando uma nação de profetas e intercessores. Talvez você diga: pastor, mas o profeta é intercessor. Não, irmãos. O profeta, muitas vezes, é aquele que traz a direção, como nós já vimos, é aquele que estabelece. Mas nem todo profeta é intercessor, irmãos. O profeta, às vezes, ele até quer ser juiz. Ele vem e declara, e às vezes ele quer julgar. Mas nós sabemos que o intercessor é como Moisés, é aquele que se coloca na fenda da rocha. O próprio Deus diz também em Ezequiel, capítulo 22, verso 30, que estava procurando alguém, um homem que se colocasse para construir uma muralha com ele. Se colocasse na fenda da rocha, se colocasse na fenda dos muros. Mas alguém que estivesse diante dele, para que pudesse rogar por aquela nação, por aquele povo, pela proteção. Então o intercessor, irmãos, ele não é só uma pessoa que ora. Qual é a diferença, pastor? Aquele que somente ora nem sempre vai ver a resposta das suas orações. Eu creio que você já orou muitas vezes e nem sempre viu a resposta das suas orações. Mas o intercessor, irmãos, todas as vezes que ele se coloca na fenda da rocha, que ele se coloca como proteção, ele só sai dessa posição quando ele vê a resposta do clamor dele, da intercessão. Então o intercessor, ele não desiste enquanto a resposta não vem. E talvez isso dure dias, talvez dure meses, talvez dure anos. Essa é a diferença, irmãos. O intercessor é aquele que se identifica com aquele que precisa do clamor ou que precisa da intercessão. É aquele que sente o que o outro sente. Um dia Deus me disse muito forte no meu gabinete: meu filho, quando você for aconselhar alguém, coloque-se no lugar dessa pessoa para que você sinta o que ele está sentindo, para você poder contribuir e ajudar essa pessoa. Porque muitas vezes é fácil a gente ouvir alguém e a gente não está nem aí para ela, os problemas, dificuldades, porque talvez você está bem, e você não ouve essa pessoa como deveria ouvir, e você também não ajuda essa pessoa. Então Deus me disse: eu quero levantar pessoas como Moisés, profetas, aquele que vai dar direção para as pessoas, aquele que vai trazer a vontade de Deus, a palavra de Deus para essa terra, mas também eu quero levantar pessoas que estejam dispostas, profetas ousados em Deus, que estejam dispostos a clamar por pessoas, a chorar por essas pessoas, a pagar um preço por essas pessoas. E quando a gente olha a Bíblia, irmão, você vai vendo que o povo de Israel pecou tanto contra Deus. Quando você vê a história de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, muitas vezes, ou algumas vezes, Deus chega para esses profetas e diz para eles: não me peçam e nem me clamem, não orem por esse povo. Você vai ver algumas vezes Deus falando isso para os profetas: não orem por esse povo, não me peçam, não clame por esse povo. Por quê, irmãos? Porque o povo de Israel era um povo que conhecia Deus, mas era um povo que tinha dado lugar à idolatria, era um povo que estava vivendo um tempo de perversão muito grande, e era com relação a esse povo que Deus dizia: não me peça, porque é um povo obstinado demais. Mas agora Deus disse que chegou o tempo e Ele quer fazer algo diferente. E eu entendo que esse texto fala sobre o que o povo de Israel sentia. Era um povo que se sentia desesperançado, irmãos.
O texto de Vale de Ossos Secos narra a história de um povo que dizia: nós somos como ossos secos, vale de ossos secos, porque nós não temos mais esperança. E hoje nós vivemos um tempo, irmãos, que nós temos visto isso até mesmo dentro da igreja. Nós temos visto como nós nunca tínhamos visto no passado, pastores tirando a sua própria vida, irmãos. E alguém que tira a sua própria vida é a declaração de que ele não tem mais esperança nem no próprio Deus. Então não é só fora da igreja que nós estamos encontrando pessoas desesperançadas. Nós estamos encontrando pessoas desesperançadas dentro da própria igreja, irmãos. Pessoas com depressões, com estresse, com problemas emocionais, mas pessoas que têm tirado sua própria vida. Algum tempo atrás levaram uma pessoa lá na nossa igreja, num culto de quarta-feira, e quando terminou o culto pediram para eu orar por essa pessoa, uma senhora. E aí me apresentaram a senhora e disseram: pastor, ela é líder do círculo de oração do ministério, não vou dizer qual. Ela é a líder do círculo de oração desse ministério. E quando eu coloquei a mão sobre aquela senhora que eu fui orar, Deus me disse algo. Ela perdeu a esperança. Ela está como alguém que bate na parede e não vai para lugar nenhum mais. E quando eu comecei a entregar essa palavra para aquela mulher, ela desabou a chorar, irmãos. Começou a chorar, e eu fiquei imaginando, ela é líder, irmãos, do ciclo de oração de um ministério, de uma igreja. Se a líder está assim, imagine as outras que estão debaixo da cobertura dela. Então era alguém que tinha, mesmo servindo a Deus, liderando um ministério de oração, era alguém que estava desesperançada, não tinha mais esperança, irmãos. E se não tem mais esperança, você está morto, em todos os aspectos. E nós estamos vivendo uma geração, e eu entendo que é por isso que Deus disse: eu preciso de pessoas, de profetas, irmãos, e não são todos que querem assumir esse papel e esse lugar. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês que estão aqui desde quinta-feira. Talvez se fosse um show, alguma coisa mais atrativa, irmãos, ou uma palavra, eu não sei, talvez tivesse notado, né? Mas eu creio que Deus escolheu cada um de nós que estamos aqui nesse lugar, que amamos nos mover pelo profético, que queremos nos alimentar mais disso e queremos ser usados para estabelecer o reino de Deus nessa terra, irmãos. Trazer os céus para a terra. Então o intercessor, irmãos, é aquele que sofre. Eu lembro que quando eu comecei nesse ministério, o pastor Nonato algumas vezes chegava para mim e eu sentia muita dor, eu chorava às vezes pela pessoa, às vezes eu olhava para alguém e eu começava a chorar por aquela pessoa, eu sentia tudo que ela estava sentindo. Se ela estivesse angustiada, vinha uma angústia dentro de mim, eu começava a sentir a angústia, e às vezes eu sentia dores quando eu ia orar por alguma pessoa, minha esposa dizia: amor, rejeita esse negócio. Várias vezes minha esposa dizia: amor, rejeita isso, tu sofre demais. E um dia o pastor Nonato perguntou para mim assim, um dia eu caí no chão: meu filho, pergunta para Deus por que tu sofre tanto. E eu orei e disse: Senhor, por que eu sofro tanto? Ele disse: porque é a maneira que eu tenho para você entender, é a maneira que eu tenho para te usar, para saber como é que a pessoa está passando. Não tem, irmãos, como a gente saber como o outro está passando se a gente não se identificar com a dor dele, com o problema dele. É a maneira que Deus nos usa. Mas tem uma coisa linda que o intercessor tem, e eu posso dizer, irmãos, que esse é especial, o intercessor. É que Deus, quando disse para Moisés, queria colocar ele na fenda da rocha, alguns versículos atrás ele diz assim: mas Moisés, toda a minha bondade irá diante de ti. Aleluia. E ele diz assim: e eu proclamarei o meu nome adiante de ti. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então ele diz o quê? Que o intercessor, irmãos, que se coloca na fenda da rocha, na brecha, toda a bondade de Deus vai adiante dele. Aleluia. E é só por isso que nós conseguiremos orar e clamar por alguém que às vezes nós nem conhecemos. Porque tem que ser a bondade de Deus, porque se for pela nossa bondade a gente não consegue, irmãos. Mas quando é a bondade de Deus, a gente consegue, e o nome dele vai à frente. Ele proclama o nome dele adiante de nós, irmãos. E aí o intercessor consegue, irmãos, porque não é simples. Precisa ter a bondade de Deus, Deus precisa ir conosco, mas precisa também da mão protetora de Deus. Quando Deus disse: eu te colocarei na fenda da rocha, eu colocarei a minha mão sobre ti. Porque ele sabe que se não colocasse a mão sobre ele, ele morreria, irmãos. E ele diz: eu passarei, depois retirarei a minha mão sobre ti. O que acontece com o intercessor quando entra nesse nível, que é profético também, de batalha espiritual, irmãos, é que Deus coloca a mão sobre o intercessor. E mesmo sofrendo dores, irmãos, sofrendo agonias, ele nunca é abatido. Por quê? Porque a mão protetora de Deus está sobre ele.
Então, agora Deus diz, eu quero levantar pessoas nesse nível. Mas não só que sejam intercessores, mas também que se posicionem como profetas de Deus. Ou eu creio que Ele vai pegar os profetas também, que não eram intercessores, e agora serão profetas, mas também serão intercessores. Porque uma coisa, irmãos, é eu chegar e declarar para alguém, eis que Deus manda falar isso, falar isso, falar isso, como um profeta faz. Mas outra coisa é dizer, Deus manda dizer isso para você, mas agora eu quero dizer que eu estou junto contigo nessa batalha. Deus manda dizer que a tua vida está assim, 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 mas eu quero dizer que agora você pode contar comigo, porque eu vou chorar contigo, eu vou clamar contigo, eu vou pagar um preço contigo, porque eu vou me colocar na brecha no teu lugar também. E é essa a vontade de Deus para esse tempo, irmãos. E Deus está procurando essa geração, irmãos. E não serão todos, mas serão aqueles que estão dispostos a viver isso. Porque não é fácil. Quem é intercessor de ofício sabe o que eu estou falando. Não é simples. Mas o que eu quero dizer para você é que vale a pena. Porque essa é a maneira que nós teremos de trazer a esperança de Deus para vidas dessa terra. É olhar para pessoas, irmãos, que não sabem, que não conhecem a Deus ainda. E você se colocar na fenda da rocha por ela. Eu conversando com a irmã Eva, lembrando de algumas coisas que aconteceram conosco, né? E ela chegou para mim no primeiro dia, na quinta-feira, e disse, pastor, o senhor lembra daquele dia na Kombi? E foi uma das maiores experiências da minha vida, irmãos, quando nós estávamos vindo no retiro, nós tínhamos a Igreja Batista, lá na chácara do pastor Ezi. Um dia nós entramos numa Kombi, e viemos fazer um trabalho aqui na época de carnaval, né? Nós saímos uns 3 dias, não foi, pastor? No último dia, irmãos, vinha eu, a irmã Eva, a pastora Tânia, eu não lembro mais quem. Dentro daquela Kombi, o Espírito de Deus entrou naquele lugar, irmãos, e todo mundo começou a falar em línguas, e foi um reboliço santo, algo maravilhoso, algo extraordinário. E quando nós chegamos na beira-rio, naquele dia, o local que nós ficávamos era na carreta do Jean, e era só um quadradozinho bem pequenininho. Nós entrávamos, todas as pessoas queríamos trabalhar naquele lugar, dando engolfo para as pessoas, distribuindo água, trazendo os bêbados para falar do amor de Deus, para ajudar, levando para as casas. E eu lembro que quando nós estávamos naquele quarto, o Espírito de Deus me derrubou, me empurrou no chão, eu caí de joelho no meio de todas as pessoas. E não tinha nem espaço quase para você se levantar. E eu fiquei naquele lugar e eu senti a mão de Deus sobre mim. E Ele dizia assim, diga para eles que só eu sou santo. Só eu sou santo. Santo, santo é o meu nome. Irmãos, eu senti a mão dele em cima de mim. E de repente eu senti aquela mão me levantando. E ele diz, agora diga para eles. E eu levantei e disse para eles, Deus manda dizer que só Ele é santo. E eu só conseguia repetir isso, irmão. Da minha boca só saía isso, santo, 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 santo. Eu falava santo, 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 santo. E a mão de repente me derrubou de novo no chão. E o Espírito de Deus continuava dizendo agora para mim, diga para eles que agora está pronto, vocês estão prontos, pode levantar e ir para a batalha. E eu levantei e fiz aquilo. E Deus me levou para um lugar mais alto da carreta, irmãos. Nós estávamos no meio do carnaval ali na beira-rio. E eu lembro como se fosse hoje. Deus me derrubou de joelho naquela carreta. E eu só conseguia fazer uma coisa, chorar. E os foliões passando. E eu clamando lá em cima, Senhor, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Eles não te conhecem. E nós ficamos ali, irmãos, clamando durante muito tempo. Naquele dia, irmãos, nós não precisamos ir buscar nenhum bêbado. Os bêbados vinham até a carreta. As pessoas ficavam possessas, agarradas na carreta, não era, pastor? A pessoa chegava na carreta, quando ficava na carreta, ficava endemoniada, presa, agarrada na carreta, irmãos. E as pessoas vinham, naquele dia se converteram mais pessoas do que todos os outros dias. Porque Deus o quê? Estava ali, mas aquelas pessoas não conheciam Deus, irmãos. Então as pessoas estão nessa terra, e muitas delas não conhecem a Deus ainda. Nós temos pessoas próximas de nós, irmãos. E eu posso dizer algo, tem pessoas dentro da igreja que ainda não conhecem a Deus, irmãos. Estão na igreja. E precisam desses profetas intercessores para que se levantem. Para que não só tragam a direção de Deus para a vida delas, tragam o consolo para elas também. Mas que se coloquem na fenda da rocha e clamem a misericórdia, porque Ele diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E clamem a compaixão de Deus por essas vidas. Então, são essas pessoas que Deus está levantando nesse tempo, irmãos. Tem alguém que tem coragem de dizer, Senhor, eis-me aqui? Levante sua mão aí. Eis-me aqui, irmãos. Aleluia, porque eu sou um profeta intercessor.
E Deus está estabelecendo pessoas nesse lugar. E quando Deus começou a ministrar essa palavra no meu espírito, Ele foi falando. E aí Deus faz uma pergunta, como ontem o Ribinha falou aqui, Deus faz uma pergunta básica para aquele profeta. Ele diz: pode esses ossos reviver, tornarem a viver? Irmãos, e nessa hora o Espírito de Deus me parou novamente. Como o Ribinha disse ontem, Deus sabe todas as coisas, né? Mas Ele fez essa pergunta. E talvez se Ele fizesse essa pergunta para nós hoje, irmãos, nós iríamos dizer: pode sim, Senhor. Só que imagine a cena, irmãos. Era um amontoado de ossos secos. E eu imagino que estavam todos misturados. Posso dizer milhares e milhares de ossos. Você consegue mentalizar isso? O que era um amontoado de ossos secos? Não era um amontoado de corpos, irmãos, eram ossos secos. Então nessa hora, o profeta olha para aquela visão e quando Deus pergunta isso para ele, ele diz algo interessante. Ele não respondeu, irmãos. Aquele homem tinha conhecimento de quem era Deus, ele era usado por Deus, ele sabia quem era Deus, conhecia o poder de Deus, mas nessa hora ele diz algo interessante: Senhor, Tu sabes. Por que é que o profeta não respondeu, irmãos? Claro que Tu podes, como algumas vezes nós vamos fazer. É porque ali, irmãos, era um outro nível. Se nós colocarmos aqui uma pessoa, um aleijado aqui na frente, se nós colocássemos aqui um corpo, irmãos, alguém morto, e nós como igreja estamos aqui, e se fizéssemos essa mesma pergunta: pode Deus ressuscitar esse corpo aqui? Eu creio que nós poderíamos responder: pode sim. Por quê? Porque o corpo está aqui pronto para ser ressuscitado, irmãos. Pastor, mais um amontoado de ossos. Quando o profeta olhou para aquele monte de ossos, ele diz: o negócio aqui é mais embaixo. Era um nível de fé, irmãos. Mas o que Deus me disse, o Espírito de Deus me disse que a resposta dele agradou a Deus porque ele foi sincero. E Deus me disse: uma das características dos profetas intercessores que eu procuro é a sinceridade. Porque existem muitos profetas que são falsos, que não usam da verdade, que não são sinceros. E Deus ama a sinceridade. A maneira que o Júnior fala aqui, o pastor Júnior fala aqui, Deus é joia, tal. Às vezes a pessoa fica escandalizada, né, pastor? A gente vê ele falando assim, pensa que ele estava desafiando Deus. Mas não é, irmãos. É o nível de intimidade. Ele sabe o respeito que ele tem por Deus. O que eu quero que você entenda é que algumas horas nós temos que ser sinceros diante de Deus. Porque Deus nos conhece, Ele sonda o nosso coração, os nossos pensamentos. Não adianta a gente querer inventar. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que na igreja não creem nem que Deus pode curar uma dor de cabeça. Tem muitas pessoas que quando alguém chama para orar por uma dor de cabeça, ele coloca a mão e ele está ali orando porque a pessoa chamou, mas ele mesmo está dizendo assim: eu estou orando, mas sei que não vai acontecer nada. Quem aqui já aconteceu isso? Seja sincero agora. Estou orando aqui porque me pediram. Talvez o pastor pediu, mas eu acho que não vai acontecer nada. Imagine aquele amontoado de ossos. Os ossos primeiro tinham que se juntar, né? Correr procurando um ao outro para se juntar, para fazer o esqueleto. E ele disse: Senhor, Tu sabes. O que Deus busca, a primeira característica de um profeta intercessor, irmãos, é a sinceridade. Eu já ouvi de um profeta de ofício. Ele disse isso para mim: pastor, às vezes eu vou para um monte, e todas as pessoas que vão para lá querem que eu diga algo da parte de Deus para a vida delas. E nem sempre Deus tem algo para algumas pessoas. E ele disse para mim, às vezes elas insistem tanto que eu entrego profetadas. Ele disse para mim, às vezes eu invento coisas e entrego para elas só para que elas me deixem quieto. Isso foi um profeta de ofício, eu sei que ele é um profeta, irmãos. As pessoas insistem tanto que eu entrego falsas profecias. Então era um homem que não é sincero, que não é verdadeiro diante de Deus. E para que possamos trazer esperança para as pessoas, irmãos, nós precisamos ser sinceros diante de Deus, verdadeiros diante de Deus. Algumas horas nós vamos ter que dizer onde está doendo. Não adianta a gente enganar, irmãos, porque Deus conhece todas as coisas.
E nós sabemos que nós estamos lutando para que o nosso nível de fé esses dias cresça também. A fé, irmãos, é um exercício. Aleluia. O pastor Leonardo sempre diz, comece orando por uma dor de cabeça. À medida que você vê a dor de cabeça passando, você vai crescendo no nível da fé. A fé, irmãos, é a certeza daquilo que se espera e a convicção do que não se vê. Um dia eu ministrando sobre fé, o Espírito de Deus me pediu algo, eu vou fazer aqui nessa manhã. Ele disse assim, manda todas as pessoas fecharem os olhos. Eu quero que você feche seus olhos. Por favor, todas as pessoas, feche seus olhos. Eu quero que você mentalize agora aquilo que você mais sonha, mas talvez você pense que isso é impossível de realizar, ou que seja muito difícil de realizar. Uma das coisas que você mais deseja, mas que alguém talvez um dia disse para você, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai ter como Deus realizar isso. Mentalize aquilo que é um sonho, aquilo que você mais deseja. Você consegue mentalizar aí? Você consegue? Agora eu quero que você se veja fazendo isso nesse lugar. Talvez você tenha um sonho de ir para os Estados Unidos, mas você ganha um salário mínimo e disseram que você nunca vai lá. Eu quero que você agora mentalize você lá nos Estados Unidos. Talvez você deseje um carro e você pense que nunca vai ter. Mentalize agora, entre nesse carro, irmãos, na sua casa. Agora eu quero que você vá pelos olhos da fé, entre nesse lugar, vá para esse lugar agora, em nome de Jesus. Você consegue estar nesse lugar? Ou ter o que você deseja? Ou viver o que você espera, deseja? Aleluia? Agora abra seus olhos, olha para mim aqui por favor. Você conseguiu mentalizar isso? O Espírito de Deus me disse que é assim que nós temos que fazer. Porque quando nossos olhos naturais estão abertos, nós conseguimos ver as circunstâncias desse mundo. E as circunstâncias desse mundo vai abater a nossa fé muitas vezes. E ele diz que quando nós fechamos os nossos olhos naturais, abrimos nossos olhos espirituais, nós conseguiremos viajar com ele até o nosso sonho, até onde ele quer nos levar. Mesmo quando todos disserem que não dá para ir, que não tem como ir, Deus disse, eu te levo lá quando você fecha os olhos naturais e não olha para as circunstâncias, não olha para aqueles que declaram o contrário, mas você viaja comigo, vai nas minhas asas e eu te levo para esse lugar. Isso é a fé, irmãos. É a certeza do que se espera e a convicção. É uma convicção, irmãos. Mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, eu creio nisso. Porque eu fecho os meus olhos para esse mundo, para as coisas negativas, e creio naquilo que eu estou vendo com os olhos fechados, os olhos da fé. É assim que nós temos que fazer algumas horas. Fechar os olhos naturais para algumas circunstâncias dessa vida, irmãos. Porque senão abate a nossa fé. Com Pedro foi assim. Nós precisamos crescer nisso, irmãos. Nesse nível de fé, para vivermos o profético. Termos sinceridade, mas crescermos em fé. E só se cresce em fé, irmãos, exercitando isso. Aleluia. Um dia eu perguntei para o meu pastor, porque eu sempre dizia para ele assim, pastor, o senhor ama tanto que o senhor estraga. Não sei se ele lembra isso. O senhor ama tanto que o senhor estraga algumas horas. E ele dizia, menino. Mas um dia eu perguntei para ele, viajando com ele, eu não sei se ele lembra disso. Pastor, me ensine como é que é amar como o senhor ama. Ele disse, só tem um jeito. Exercitando, amando. Peça pessoas para você amar. Então não tem outro jeito de nós crescermos do profético, irmãos, se não formos exercitando a fé. E começando de coisas pequenas, como você tem aprendido desde quinta-feira, irmãos. E sendo sincero diante de Deus. Dizendo, Senhor, quando você não viu nada, irmãos, não invente não, aleluia. Se você não estava ouvindo nada, não está vendo nada, não invente. Os 2 primeiros dias Deus me revelou algo. Eu entreguei hoje o pastor me perguntou, meu filho, Deus te falou algo ontem? Falou, não, pastor. Eu vou inventar outra coisa? Não, irmãos, para quê? Não queira criar e inventar aquilo que Deus não mandou você falar e nem fazer. Mas seja alguém que exercite essa fé e cresça nisso, aleluia. Nas coisas simples. Então, não era simples, irmãos. Aquele amontoado de ossos reviverem. Então, você não precisa muitas vezes dizer algo que você não, dentro do coração você não crê. Diga a verdade. Mesmo quando a verdade for contrária àquilo que as pessoas querem ouvir de você.
seja verdadeiro diante de Deus. E aquela palavra, irmãos, quando ele diz, Senhor, tu sabes, agradou o coração de Deus. Porque talvez não agradasse, Deus teria dito, então para a visão aqui, acabou. Já que tu não disse que eu posso, acaba a visão aqui. Mas Deus diz o quê? Algo lindo, irmãos. Agora declara para esses ossos. E diga para eles, ossos, ouçam a palavra de Deus. Irmãos, para um profeta não tem declaração mais linda do que essa. Todas as vezes que você for profetizar, que você for declarar, nós ouvimos desde quinta-feira algo, mas eu quero dizer hoje que existe algo para o profeta, que nós temos que fazer, que é estabelecer decretos nessa terra. O profeta também estabelece decretos nessa terra, irmãos. É aquele que chega em algum lugar e diz assim, a enfermidade, ouça a voz do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Aonde você chegar, você estabelece um decreto. Por quê? Porque Deus diz assim, profetiza. Profetizar, irmãos, é declara. Aleluia. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 44, versos 25 e 26, irmãos. Isaías 44, versos 25 e 26. Deus diz assim, eu sou o que frustro os sinais dos falsos profetas. Mas ele diz também, eu sou aquele que executo a palavra dos meus. Eu sou aquele que cumpro as profecias dos meus mensageiros. O que é que Deus está dizendo? Eu frustro os planos dos falsos profetas. Você vê na Rede Globo, quase todo final de ano, quando chega aqueles falsos profetas na Rede Globo e começa a declarar no próximo ano, vai morrer fulano, vai acontecer isso, vai ter aquilo. E nem sempre, a grande maioria não acontece, irmãos. Porque no mundo espiritual o que acontece é que aqueles enviados do inferno vão lá e eles lançam palavras para que o inimigo, o demônio, possa realizar essas palavras. Do mesmo jeito que nós que servimos a Deus precisamos ter esse entendimento de lançarmos palavras algumas horas. Irmãos, mas aí Deus não permite, porque Ele diz, eu frustro os sinais deles. Isso é lindo demais, eu frustro os sinais deles. Mas Ele diz assim, eu cumpro as profecias dos meus profetas, dos meus mensageiros. Eu executo as mensagens, as palavras lançadas pelos meus servos. O que é que Deus está dizendo, irmãos? Que nós precisamos declarar, que nós precisamos profetizar. Por isso que eu disse para você, tem pessoas, tem mulheres que já ouvi que tem um marido que só Deus na causa. Ela diz, aí não tem mais jeito não. Mães que têm filhos drogados e chega um dia que ela já passou por tanta situação que ela diz, não tem mais jeito não. Ao invés dela começar a fechar os olhos e começar a olhar com os olhos espirituais e declarar, eu já vejo o meu esposo servindo o Senhor na igreja, sentado, glorificando a Deus. É isso que nós temos que fazer como profetas e intercessores nessa terra, irmãos. É declarar, aleluia. Nós olhamos a história de Elias, irmãos. A Bíblia diz que Elias chegou diante de Acabe e ele disse, eu juro, diante do meu Senhor, que nos anos seguintes, nenhuma gota de orvalho de chuva cairá. E aí você vê ele declarando isso com tanta firmeza, irmãos. Mas quando você olha em Tiago 5,17, você vê o texto dizendo assim, Elias clamou, orou, posso dizer, chorou, para que ficasse 3 anos e meio sem chover. O que Elias fez, irmãos? Elias chegou diante de Acabe como profeta de Deus, e disse, agora eu estou declarando, que durante os anos que virão não vai chover, nenhuma gota de orvalho vai cair. Mas depois Elias agora se ajoelhou e disse, Deus, eu lancei uma palavra. Agora é contigo, né, pastor? Eu declarei algo. Porque nem sempre Deus vai pedir, ou vai mandar você declarar. Muitas vezes o profeta, irmãos, ele vai ser ousado em Deus, e ele vai declarar algo que Deus nem mandou fazer. Aquela hora foi isso. O texto diz assim, que ele orou para que Deus realizasse aquela pedido. Então muitas vezes você vai declarar algo e depois você vai ter que ir para o pó orar, Deus agora vai contigo. Quem é profeta sabe disso, irmãos. Muitas vezes nós entregamos palavras e depois que você entrega aquela palavra, você diz, meu Deus, o que eu falei? É ou não é? Senhor, o que eu disse? E aí você vai o quê? Orar, irmãos. Um dia me chamaram para orar por um menino, aqui em Imperatriz.
estava muito doente, e eu fui. Quando eu cheguei lá, era na casa de um amigo meu, o pai do menino. E eu sentei com aquele pai, comecei a conversar, perguntar sobre a vida dele, se tinha algo escondido, tal, fazendo um mapeamento. Ele disse, não tem nada na minha vida escondido, é um homem de Deus. Irmãos, e na hora veio uma ousadia em mim, aquele menino estava mal. E eu olhei para aquele pai, Deus não me pediu para fazer aquilo. E eu olhei para ele, irmãos, e declarei algo perigoso. Eu disse, fique tranquilo, seu filho não vai morrer. Irmãos, quando eu saí de lá, eu digo, meu Deus, o que é que eu disse? Se esse menino morre... Irmãos, eu fui para casa, e fiz como Elias. Digo, Senhor, agora eu lancei a palavra, agora é contigo. Porque o Senhor diz o quê? Que eu cumpro as profecias, eu executo as palavras dos meus servos. Passou-se um tempo, uns dias, e eu fiquei naquela... Aí ligaram para mim e disse, Kleber, o menino foi levado às pressas para São Luís. Aí é que eu fui orar mais. Senhor, esse menino está tão mal que levaram de avião para São Luís. E eu continuei orando. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, um dia eu estava andando no calçadão, quem eu vejo, o pai com o menino andando de mãos dadas. Aleluia. Irmãos, eu e meu pastor, a gente quando viajava muito, a gente andava nas BRs, fechando motel, né, pastor? Declarando, Senhor, dá um emprego melhor para esse dono de proprietário de motel, mas fecha esse motel. Eu fui ministrar em Tailândia um dia, eu estou ministrando no culto, irmãos, e do lado tinha um bar. Eu não conseguia nem ministrar, porque o barulho era tão grande. Eu parei a ministração, pedi à igreja, todo mundo impõe a mão para lá. Impusemos a mão para lá e declaramos aquele bar fechado, irmãos. Eu não fiz isso só uma vez na minha vida, não. Irmãos, poucos dias aquele bar fechou. Você está entendendo o poder que há no profético? A palavra de Deus diz que a nossa palavra, irmãos, é para gerar vida ou morte. Eu li para você aqui, disse para você que Isaías 44 diz o quê? Que Deus diz, eu frustro os sinais dos falsos profetas, mas dos verdadeiros profetas eu executo, eu cumpro. Então você precisa ter ousadia em Deus. E algumas coisas na vida que nós estamos passando, situações. Essa semana Deus me lembrou de algo, irmãos, que eu tinha esquecido. Do dia que eu compartilhei ontem, que eu andava na BR, orando por um andarilho e pedindo a misericórdia por aquele andarilho. E Deus me disse algo muito sério. Deus me travou e disse, é isso que você quer? Porque o que você me pede, eu faço. Olha que coisa linda, irmãos. Aí você diz, é só para o pastor Kleber, é isso? Não, irmãos, é para qualquer um. O que você pede, eu faço. Essa é uma promessa de Jesus para mim e para você, irmãos. Agora, claro que existe um nível de um caráter íntegro, existe santidade, existe muitas coisas. Mas, irmãos, quando nós cremos nisso e vivemos nesse nível, nós vamos começar a profetizar. Você vai andar no meio dessa rua aqui, e nós vamos parar de olhar para os buracos, né? E começar a declarar um asfalto novo, bonito. Olhar para os seus vizinhos e dizer, eu declaro agora que esse vizinho vai servir o Senhor Jesus, eu profetizo. Nossa função, irmãos, é profetizar. Diga para o seu irmão aí, a tua função é declarar, é profetizar. Aleluia. A de realizar não é minha, não é sua, é de Deus. Aleluia. Quando nós oramos por um enfermo, irmãos, nós estamos declarando, expulsando o espírito de enfermidade e declarando a cura, mas quem vai curar não sou eu nem você. Quando nós vamos orar, nós temos que dizer, ouçam a palavra de Deus. Ninguém vai orar dizendo, ouça a minha palavra. Porque se for orar dizendo, ouça a minha palavra, você não vai ver o milagre acontecer. Mas nós vamos declarando, ouça a palavra, ouça a voz do Deus. Porque aí o milagre acontece. O problema é que nós não temos aberto a nossa boca. E às vezes quando abrimos é para murmurar. E deixamos de experimentar e viver esse profético que nós estamos aqui desde quinta-feira querendo aprender mais e viver isso. Nós precisamos abrir a nossa boca, aleluia, e declarar, irmãos, profetizar. Foi o que Deus disse. Profetiza. Declara, ossos, juntem-se. E ele de repente, os ossos começaram a se juntar.
Ele disse que ouviu um barulho, né? E os ossos foram se juntando. De repente a carne veio, os tendões foram entrando naqueles corpos. Irmãos, isso é algo sobrenatural. Claro que foi uma visão, mas é Deus mostrando, porque Ele diz isso, que Ele traz vida onde há morte. Aleluia. É isso que Deus está nos ensinando, porque nós precisamos entrar nesse nível de fé para que possamos contribuir com as pessoas que estão mortas nessa terra, mortas espiritualmente, mortas emocionalmente, para que possamos experimentar aquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. Você precisa entrar nesse nível. Claro que o alimento você tem que ter intimidade para isso, como já foi dito, mas precisa abrir a sua boca. E comece na sua casa, aleluia. O melhor lugar para a gente treinar é em casa, mas também é o mais difícil. Mas se você for aprovado em sua casa, em qualquer lugar que você chegar, você vai ser aprovado. Quem é aprovado em casa, em qualquer área da vida, irmãos, é aprovado em qualquer lugar que chegar. Eu profetizo que essa mulher vai deixar de ser enjoada, abusada. Eu profetizo que esse marido, esse homem vai deixar de ser grosso, ignorante. É melhor do que ficar murmurando, né? Começa a declarar, irmãos, começa a gerar. Porque quando eu profetizo, eu começo a gerar algo. Eu libero uma palavra para que Deus cumpra essa palavra. Algo começa a ser gerado. A mão do Senhor está sobre a minha vida, sobre a tua vida. Glória a Deus. A mão do Senhor quer dizer, há um liberar de unção, há um liberar de proteção, há um liberar sobre as nossas vidas. Então nós não precisamos temer, nós precisamos abrir a nossa boca e declarar. Imagine se todos nós entendêssemos isso e começássemos a declarar sobre a cidade de Imperatriz, irmãos. Lembra do que eu falei sobre fé? Fechar os olhos e começar a ver aquilo que nós tanto sonhamos em ver. Ver a sua família toda restaurada, salva, servindo ao Senhor Jesus. Essa é a função de um profeta dessa terra, irmãos, é trazer direção, mas o intercessor que vem junto agora também traz o clamor. Nós temos que estabelecer decretos. Aleluia? Amém. Estabeleça decretos, irmãos. Amém. Quando eu chego numa cidade, algum lugar que nós vamos lá, uma das coisas que eu faço primeiramente é fincar estacas espirituais. Quando alguém me chama para uma cidade, para algum lugar que eu sei que Deus quer fazer algo, eu chego lá e digo, Senhor, eu estou fincando uma estaca espiritual, declarando que o Senhor estabelecerá nesse lugar, serás honrado, adorado nesse lugar. Isso é declarar, irmãos, isso é estabelecer decretos no mundo espiritual. Então o texto diz que quando o corpo se formou, ainda não havia vida. Agora imagine, irmãos, aquele amontoado de ossos tornaram-se corpos. Eu imagino que milhares de pessoas, mais milhares de zumbis, né? Porque não tinha vida. Corpo sem vida. Você conhece alguém parecido com isso, irmãos? Tem crente na igreja, pastor Zé Luiz, que a gente olha para ele e pensa que ele está morto, né? Infelizmente, mas tem. A pessoa não transparece nada, parece que está morto, irmãos. É como um zumbi. Ele está desesperançado. E ele está vindo para a igreja buscando uma ajuda. Buscando um profeta intercessor que olhe para ele, sinta a dor dele, saiba o que ele está passando e comece a clamar por ele. Por quê? Porque ele não tem mais forças, ele não consegue mais lutar. Aí no mundo do mesmo jeito. Pessoas que não têm forças, não sabem como lutar. E precisam de alguém que possa lutar por eles. E aí Deus diz para o profeta, ei, estão todos prontos aí os corpos, mas não tem vida. Agora, sopra o Espírito sobre eles. Um profeta intercessor, irmãos, é aquele que vai trazer o sopro do Espírito sobre aqueles que não têm vida. É aqueles que vai chegar em um ambiente e vai perceber que ali
não existe esperança, e você vai soprar o Espírito de Deus sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas, sobre aquelas vidas. Porque o texto diz o que? Sopra. E ele disse que quando começou a soprar, dos 4 cantos da terra começaram a vir os espíritos e entrar naqueles corpos e começaram a gerar vida. Nós precisamos soprar desse Espírito, levar esse Espírito de Deus para aqueles que estão desesperançados, aqueles que estão mortos, irmãos. E precisamos começar a olhar para dentro da igreja primeiramente. Porque às vezes nós estamos olhando muito para fora, viu? E tem pessoas, você está vendo pastores se suicidando, irmãos. Pastores. Se tem pastores tirando a sua própria vida, irmãos, imagine ovelhas. E a gente muitas vezes, irmãos, ou quase sempre, nós não sabemos o que se passa no coração dessas pessoas. Por mais que a gente ministre, que você tem que confessar, que você tem que viver uma vida de luz, de vez em quando nós somos surpreendidos com pessoas, com atitudes, com aquilo que nós não esperávamos. Nós somos pegos de surpresas, até mesmo com líderes, com pastores. Por quê? Porque eles não abrem totalmente o coração. E eu entendo que esses pastores que se suicidaram, eles não tinham com quem compartilhar, ou se tinham, não compartilharam. Mas o lindo do profético é que Deus, mesmo quando alguém não compartilha, Deus levanta um profeta intercessor que quando bate o olho nessa pessoa, mesmo sem ele falar, ele começa a sentir o que a pessoa está passando e sentindo. E ele começa a clamar por essa vida. E ele começa a soprar o sopro de vida nele. Ele começa a levar o Espírito de Deus para aquelas vidas, irmãos. É esse povo que Deus está procurando para esse tempo. Aleluia. Irmãos, dons são ferramentas de Deus. O profético é a maneira que Deus tem que trazer os céus, você já ouviu, para estabelecer na terra. São ferramentas que Deus nos entrega. E você pode pedir vários dons, irmãos. Mas em nome de Jesus, seja um profeta intercessor. Alguém que vai trazer os céus para a terra, mas vai se colocar na brecha por aqueles que não têm força para lutar, aqueles que não têm conhecimento de Deus ainda, que não sabem como lutar. Não é simples, irmãos. Mas é a vontade de Deus para esse tempo. Aleluia. E como é maravilhoso você viver nesse mundo profético, irmãos, nesse mundo de fé. Eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive, ainda na primeira igreja, irmãos, um dia eu entrei no culto, e a gente estava começando a viver esse profético, e algo foi muito forte. Eu sentei nas primeiras cadeiras e eu comecei a falar em línguas estranhas. Só que naquele tempo ainda não era muito natural a gente falar, que era meio perigoso lá, o pessoal não deixava muito não, e o pastor Nonato orientava a gente: meu filho, se tiver muita vontade, sai para um lugarzinho. Era desse jeito, irmão, quando começou a... E eu lembro que eu cheguei, sentei na frente, e começou a vir muito forte, eu línguas estranhas, e aquilo foi ficando forte, eu comecei a tremer na cadeira, eu digo: daqui a pouco eu vou quebrar tudo aqui, eu tenho que sair daqui. E eu corri para a sala de intercessão, irmãos. E quando eu entrei na sala de intercessão, eu entrei falando em línguas estranhas, eu interpretava, eu falava em línguas estranhas, e eu lembro como se fosse hoje: raça de incrédulos, vocês não creem no meu poder. E eu, línguas estranhas, vocês não acreditam em mim. E eu interpretando tudo que eu ia dizendo, eu dizia em línguas estranhas e eu mesmo interpretava. E eu caí de joelho naquele lugar e eu só repetia isso: raça de incrédulos, vocês não creem naquilo que eu estou fazendo, vocês não creem nisso. E eu não sabia de nada, irmãos. Quando terminou o culto, algumas pessoas me chamaram e disseram: Kleber, tu não sabe o que estava acontecendo lá dentro. A metade dos intercessores estavam dizendo que acreditavam em línguas estranhas, outros diziam que não existiam. Aí Deus pega e leva um lá para dentro, falando em línguas estranhas e chamando de raça de incrédulos. Eles ficaram impactados. Eu não sabia, irmãos, por que eu estava indo para lá. Mas Deus sabia que eu tinha que me levar lá. Então, vivendo esse profético, você vai fazer coisas assim, diferentes demais, às vezes, esquisitas. Eu cheguei um dia no culto lá em Minas Gerais, nós fomos lá em Governador Valadares. Quando eu vou entrando numa igreja tradicional que estava no princípio, passando, querendo, desejando um avivamento. Quando eu vou entrando, irmãos, Deus diz: vai lá para frente, deita feito uma cruz. O que é que você vai pensar e perguntar? Sim, Senhor, e aí, para quê? O quê? Mas a gente não precisa, às vezes, entender, irmãos.
A gente precisa experimentar, como foi dito aqui ontem à noite. Não tem que ter explicação, tem que obedecer. O pastor Nonato diz o quê? Aquilo que não é pecado, obedeça. Quantas vezes, irmãos, eu saí correndo no meio da igreja, eu como pastor, largo o púlpito, saio doido correndo no meio da igreja, vou e volto correndo, e o povo fica olhando. Nesse dia eu deitei lá, irmãos, no início do culto, o culto não tinha começado, eu deitei lá na frente da igreja. Nunca tinha entrado naquela igreja, ninguém sabia nem quem eu era. Deitei igual a cruz. E eu lembro que eu fiquei o culto todo, louvor, mensagem, eu deitado lá, e eu digo, Senhor, o que é que tu quer com esse negócio? Mas eu fiquei lá, irmãos. E quando terminou o culto, o pastor Ricardo me chamou e disse, glória a Deus pela tua vida. Por quê, pastor? Porque quando tu entrou ali, eu estava orando para que Deus quebrasse paradigmas nessa igreja, destroçasse os modelos, os padrões dessa igreja. E aí entra um doido e fica deitado na... Irmãos, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe como fazer. O que Ele quer de nós é que nós nos coloquemos à disposição dEle. Aleluia. Ele está procurando pessoas desejosas, irmãos, de viver esse reino, de estabelecer o reino de Deus nessa terra, de trazer os céus para a terra. Aleluia. É algo maravilhoso, é algo lindo demais. Imagine você chegar em qualquer lugar, você vai olhar para alguém e você vai ver, sentir o que aquela pessoa está sentindo lá, olhar por ela, e daqui a pouco ela começa a chorar, abrir o coração para você. E você vai contribuir, abençoar uma vida. O profético é para edificar, aleluia, para encorajar, para dar direção, para estabelecer decretos, mas para trazer consolo também. Aleluia. O intercessor traz consolo, traz esperança para aqueles que não têm esperança, e vive algo maravilhoso. Glória a Deus. Na última vez que eu vim aqui, o Luciano Subirá estava aqui, ele ministrou aqui. Eu não sei quem percebeu, o pastor Nato me chamou aqui em cima, todos os discípulos, e ele estava ali no canto, e o Espírito de Deus me disse algo, vá até onde ele, abrace ele, que eu tenho algo da parte dele para ti. E eu fui aonde ele, irmãos, abracei ele, disse para ele, falei para ele, o que eu estou fazendo aqui não é para ti não, sorri ainda, disse para ele, não é para você não, Deus mandou eu vir te abraçar porque ele tem algo para mim. Irmãos, depois daquele dia, coisas começaram a acontecer na minha vida. Deus começou a trazer algumas situações, algumas coisas que eu tinha deixado de viver. E não são coisas que são parâmetros, mas acontece comigo. Eu não sei se o pastor Nonato já aconteceu de às vezes ele ir para o culto sem saber o que vai pregar. Já, pastor? Nunca? Pastor, pois comigo acontece de vez em quando. Só de vez em quando. Às vezes eu estou lá em casa, tenho que pregar no culto de domingo, irmãos. E eu pego palavra, olho para cá, vou para lá e oro, e não sai nada. Chega a hora do culto, eu não tenho uma palavra, eu vou para a igreja sem ter uma palavra para ministrar. E quando eu chego lá, o Espírito de Deus começa... E as pessoas dizem que são as melhores mensagens que eu trago. E eu creio que sim. Aleluia. Então, de um tempo para cá, eu comecei a viver algo nesse nível também, de começar a experimentar novamente a questão de Deus me usar para curar pessoas também, irmãos. Eu tenho comigo, irmãos, as minhas visões são às 6 horas da manhã, viu? Cada um deles. Quando eu tenho sonho com visões, é 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu vejo como se o telão tivesse aberto, mas Deus também me usa na área de cura. E Deus começou a ativar isso novamente, algum tempo atrás. Primeiro na chácara, quando o pastor Nonato me chamou para orar pelas pessoas que tinham problema de joelho. E há muito tempo eu não orava. E começou essa questão, irmãos, lá em Portugal. Nós fomos para Portugal e nós estávamos lá no encontro. E aí formaram-se uma fila para a pastora Fátima, acho que no último dia orar, como ela sempre faz aquela fila, né? E eu estou aqui orando, de repente quando eu olho tinha outra fila na minha frente para eu orar. E Deus me usa também, irmão, nessa... Pastora Fátima com uma fila grande e eu fiquei com outra fila, o povo vindo e Deus me usando para entregar palavras, foi entregando. E de repente eu vi um muçulmano com a família de muçulmanos se aproximando. E na hora eu confesso para vocês, irmãos, no Espírito eu disse, Senhor, leva para a filha da pastora Fátima. Um muçulmano, irmãos, com a família, os filhos. Eu digo, Senhor, leva para a filha da pastora Fátima. Mas Deus sempre trouxe para mim, irmãos.
E quando aquele senhor chegou, Deus começou a me usar e eu comecei a entregar palavras de conhecimento na vida dele. Aquele senhorzinho começou a chorar, ele desabou a chorar, irmãos. E quando eu entreguei as palavras para ele, eu digo, agora tranquilo. Aí a intérprete foi e me chamou de novo e disse, a esposa dele está pedindo para você orar por ele, porque ele tem um problema no joelho. E ele já foi em todos os lugares, esse joelho não cura. Agora imagine só, irmão. Aí eu disse, Senhor, tu já começou o negócio, agora termina, né? A única coisa que eu podia fazer, irmãos, é fazer a minha parte, a outra de Deus. Coloquei a mão no joelho dele e orei de uma maneira simples. E para minha surpresa, né? Aquele homem começou a chorar mais alto ainda, irmãos. E ele começou a bater o pé e pular o pé. E aí os filhos chorando, quando eu olhei já estavam os filhos chorando, aquele homem foi curado automaticamente, instantaneamente, irmão, do joelho. E aquele homem disse algo lindo, um muçulmano, irmãos, lá na Nova Aliança, lá em Portugal, ele disse, eu nunca fui em um lugar para sentir a presença de Deus como eu senti nesse lugar. E aí, irmãos, quando eu orei por ele, eu vi um cara sentado lá, a fé da gente vai aumentando, né? Orei, o negócio funcionou, agora eu vou de novo. É assim que funciona, irmão. Aí cheguei lá, tinha um cara sentado, eu digo, meu filho, o que é que tem? Não, eu tenho um problema no joelho. Eu sou ex-jogador de futebol, não jogo mais futebol porque tenho um problema no joelho, não consegui ficar bom. Eu digo, posso orar pelo teu joelho? Pode. Botei a mão no joelho do homem, orei e fui curado. Porque à medida que você vai fazendo, exercitando, vendo a coisa acontecer, a tua fé vai aumentando, irmão. Chegamos em Tailândia, em Vila dos Cabanos, não foi, pastor? Vila dos Cabanos. A mulher entrou com o joelho todo enfaixado, irmãos. Isso já fazia anos depois que eu tinha ido de Portugal. Nunca mais tinha orado por joelho. Aí está lá eu e o pastor Nonato numa sala lá. E entra uma senhora com o joelhão todo enfaixado, irmãos. E na hora eu lembrei, assim, fiquei meio... Posso orar pelo seu joelho? Pode. Botei a mão, orei, irmãos. A mulher ficou curada. Quando eu olhei, ela estava correndo, dançando na igreja, correndo e pulando. Está curada até hoje. Aleluia. Aí lá na reunião de pastores, o pastor Nonato disse, meu filho, chama quem tem problema de joelho, vem para cá. E nós oramos por aqueles problemas, mas daquele dia em diante, irmãos, o Espírito de Deus ativou algo em mim novamente. E de lá para cá, em todas as igrejas que eu vou ministrar, praticamente todas, eu oro por pessoas com problemas de joelho. E eu tenho visto Deus fazer coisas maravilhosas, não só curando joelhos, mas curando várias enfermidades. Pessoas com problema de coluna lá em Tailândia, chegou um rapaz gritando de dor, com problema de coluna, eu vou ficar aleijado, eu botei a mão na coluna dele, orei por ele, ele começou a chorar e gritar, pulando, ficou curado na hora. O profético trabalha em todas as áreas, aleluia. O Espírito de Deus vai ativando em você, eu não sei se foi porque eu abracei o Luciano Subirá, não sei se foi por isso. Eu sei que depois daquele dia, algo começou a mudar e acontecer na minha vida. E pode acontecer na tua vida também. Aleluia. Lembre-se de uma coisa. Busque intimidade com Deus que você vai experimentar coisas sobrenaturais. Irmãos. Quanto mais você se alimenta,